primeiro lugar, muito obrigado por abrir espaço na tua agenda. Eu sei que para quem trabalha com marketing e mídias sociais, pelo contrário, está trabalhando mais na quarentena, provavelmente, Exatamente. né? Então eu sei que a agenda está corrida, os projetos são bastantes, então muito obrigado por ter topado o desafio. É um prazer para mim, uma honra estar aqui e falar logo depois do pastor Hernandes é uma grande responsabilidade, né? Mas cada um dentro também do seu chamado, né, Tony? A gente entende o chamado dele pastoral, que tem sido um grande chamamento para a nossa geração, e eu, como jornalista, especialista em marketing digital, venho falar um pouco daquilo que eu tenho trabalhado ao longo dos últimos anos com igrejas e ministérios nessa área. Maravilha. Isso que a Elis falou já é um bom ponto, né? Porque a gente compara a nossa trajetória de empreendedor, ou nosso chamado ministerial, seja lá qual for o nosso chamado, com as outras pessoas, e cada um no seu quadrado, né, Elis? Cada um cuida Isso. das coisas. Bom, a Elis, ela é especialista, ela já escreveu 2 livros, Comunicando o Reino, com certeza ela vai falar sobre comunicar com integridade, vai falar como usar mídias sociais no ministério. A Elis tem uma experiência grande, já trabalhando com vários ministérios, organizações, a Ana Paula Baladão, com Lagoinha. Eu vou ficar falando do seu currículo um tempão, mas o mais legal é que ela é muito. Isso é muito bom, né? As duas se dão bem. A gente está esperando você aqui em Los Angeles, viu, Elis? Ai, poxa, eu estava até lembrando, eu conversei com a Mari ano passado, a gente estava programando ir aos Estados Unidos agora em abril desse ano, né, para poder falar um pouquinho sobre comunicação. Ela até deixou o convite aberto, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Ele tem o tempo perfeito para tudo. A gente acredita que em breve nós estaremos aí com vocês também. Ah, que bom. Elis, deixa eu te perguntar como é que você tá, como é que tá em relação para você aí com essa crise, com essa pandemia? Você já veio de uma crise grande, né? Vocês tiveram um problema cheia, né? Com uma enxurrada, na realidade, né? Com enchente. E a gente até orou por vocês aqui, acompanhou um pouco Obrigada. com vocês. Como é que vocês estão? Como é que tá a família? Olha, né, para quem, né, não conhece, não me acompanha, recentemente, agora há 2 meses exatamente, nós passamos por uma situação de enchente aqui onde nós moramos e nós perdemos assim 95% do que nós tínhamos. Mas graças a Deus a gente conseguiu sair do meio da enchente, tudo bem, e estamos naquele processo de reconstrução, de reconstruir as coisas, mas recebemos muito apoio de irmãos do mundo todo, de pessoas nos ajudando, nos auxiliando. Nós sentimos, assim, de fato, o que é ser igreja nesse momento, sabe? São muitos anos, eu me converti há 17 anos, né? Para mim parece muito, eu sei que para muita gente que cresceu em lar cristão, talvez não seja tanto, mas para mim, 17 anos caminhando com Jesus é muita coisa. E ao longo desses 17 anos, eu sempre servi ministerialmente. E eu nunca tinha tido a oportunidade de ser servida. E foi algo que o Senhor até nos ensinou nesse tempo dessa reconstrução, de aprender a ser abençoado, de receber o cuidado dos irmãos. Então, graças a Deus, hoje estamos bem. Nossa casa não sofreu nenhum dano, eu estou em casa, nossa casa não sofreu nenhum dano estrutural, e estamos nesse processo de recuperação de algumas coisas que nós perdemos, equipamentos do meu esposo, que ele é fotógrafo e cinegrafista, e ele perdeu os equipamentos dele também, né? Deu tempo para a gente sair correndo e tal, mas a gente nem terminou de se recuperar e já veio essa pandemia. Então a gente ia começar a trabalhar em torno disso. Logo depois da enchente, umas 2 semanas depois, eu já retomei meu trabalho e estamos seguindo, né, nas mãos do Senhor. A gente crê na mão poderosa dele que tem nos guardado diante de todo esse mal, né? Para a gente, 2020 está sendo um ano bem desafiador, mas nós estamos assim firmes e confiantes, porque a gente tem que confiar em Deus não só no momento que tudo vai bem, pelo contrário, é agora que é a hora da gente provar nossa fé. E em todo o tempo que a gente passou a situação de enchente, né, de você não ter uma roupa para vestir, de você não ter nada, e você ter que confiar que realmente quem cuida da gente é o Senhor e Ele tem cuidado de nós.
Aqui testemunho de vocês, né? A gente continua em oração por vocês aí para que tudo dê certo, vocês possam ter mais, receber mais, inclusive, do que você. Amém. Elise, Amém. então Vamos lá. você está especialista em crises também. É verdade. Em marketing. Vamos falar sobre marketing. Vamos começar. Vamos. De falar da parte técnica, né? A gente tem muitos empreendedores que estão ansiosos por essa parte do marketing, do que a gente pode. Uhum. Vamos depois entrar nas ferramentas, vamos entrar o que hoje o marketing está buscando, o que é importante, o que não é. Mas como que as respostas, ou como que a gente pode usar o marketing nessa resposta em relação à crise? O que você tem visto e como que a gente pode utilizar? Olha, já tem alguns anos que o marketing, o marketing tem passado por uma evolução muito grande dos anos 80 para cá. A gente teve o marketing ali 1.0 focado, né, na venda, focado no produto. Tivemos o marketing que começou a olhar para o consumidor ali no 2.0. Tivemos o marketing 3.0 que ele começou a olhar para o ser humano, olhar sobre questões de sustentabilidade, que foi aquela onda que não sei se você lembra, Tony, que as empresas começaram a querer provar que elas são, né, ecologicamente sustentáveis, que elas cuidavam dos funcionários, dos filhos dos funcionários, mas responsável nessa questão humana. E hoje a gente está vivendo o marketing, dentro das fases do marketing, o marketing 4.0, que ele está muito ligado às experiências que as marcas geram nas pessoas. E esse tipo de experiência não está ligado somente ao bom atendimento. O bom atendimento, ele é o básico, né, de um negócio, de uma relação ali, que envolve serviços, prestação de serviços, vendas e tudo mais. Hoje o marketing está preocupado em apresentar para as pessoas qual o propósito da marca. E isso tem muito a ver com a parte da gestão de crise, porque é exatamente na hora da crise que as marcas mostram qual de fato é o propósito delas, a que vieram, e também elas geram um retorno para a sociedade em que as pessoas se identificam com elas. Eu até separei alguns exemplos que nós estamos vendo agora, nesse momento da pandemia, Tony, de marcas que o propósito delas está tão alinhado em gerar essas experiências, essas boas experiências nas pessoas, que elas estão dando continuidade nisso, muitas vezes mesmo sem vender. E lógico, a gente está falando aí de grandes marcas, mas e para o pequeno empreendedor, né? O pequeno e médio empreendedor, como que ele age nesse momento de pandemia? Então a gente vai discutindo isso ao longo aí agora do nosso papo. Isso é ótimo que você separou alguns exemplos, acho que vai ser bem elucidativo, porque quando você tem um budget quase que, né, sem limites, todo mundo pensa, não, é fácil, vamos lá, sei lá, para a Coca-Cola fazer uma ação legal dessas e tal. Mas tem muita coisa que pode fazer também. Vamos começar com esses exemplos que você separou, Elis, para a gente tentar entender como que a gente pode fazer. Tá bom. Um dos exemplos que eu trouxe, que é bem o lado bem positivo e o bem negativo. Quando a gente fala de propósito de marca, olha, independe se você é um pequeno empreendedor ou se você é uma grande multinacional. O seu propósito como marca, o que você quer passar para as pessoas e gerar como sentimento nas pessoas, ela tem que bater tanto no momento que está tudo bem, quanto no momento da crise financeira ou de uma crise como a gente está vivendo agora, que é uma crise mundial, né, na área da saúde, mas que vai se converter em várias outras crises na sociedade. Já tem acontecido isso. E um dos casos que eu trouxe aqui é o caso, né, a gente vai começar com polêmica, tá, Tony? Mas é o caso do restaurante Madeiro. Então a gente tem dois pontos, um bem positivo e um que gerou bem negativo. O presidente, né, o CEO do Madeiro, ele deu uma declaração umas 2 semanas atrás, falando sobre a crise econômica que vai ser gerada por causa da quarentena, né, das pessoas estarem em quarentena, e que para ele né, de 5 a 7 mil mortes, 3 a 5 mil mortes, não é muita coisa perto do impacto financeiro que isso vai gerar.
Eu até entendo a declaração dele como negócio, né? Ele estava comparando a dimensão de mortes em relação ao rombo que vai ter financeiro mundial. Mas faltou empatia da marca, porque as pessoas ouviram isso e falaram, poxa, como assim ele falou de 3 a 7 mil mortes, que isso não é muito relevante? Só quer dizer que são 7 mil famílias que vão ser impactadas com a perca de um ente querido, de um familiar, estão sendo impactadas. E isso, dentro das redes sociais, isso se reverteu muito mal para o Madeiro. Eu até vi uma pesquisa que um profissional de marketing digital ele fez manualmente essa pesquisa, e que o restaurante Madeiro ele chegou a ter quase 80% de retorno negativo para a marca por causa dessa declaração. Então, como marca, como representante de um nome, de uma instituição, você tem que ter cuidado com suas declarações. Você pode até entender que o impacto financeiro a médio e longo prazo vai ser muito grande em relação ao número de mortes, mas vidas são vidas e tem pessoas morrendo, né? E em momento algum ele se decidiu a pedir desculpas sobre o que ele falou, ele manteve a fala dele e uma semana depois ele demitiu 600 funcionários do Madeiro. Então, isso repercutiu muito mal para a marca, tem repercutido nos sites que falam sobre marcas como Meio e Mensagem, eles têm destacado sobre essa crise que está em torno do nome Madeiro. Em contrapartida, a gente tem um exemplo muito legal de marca como o do Outback. O Outback se posicionou em apoiar os pequenos empreendedores. Então, o Outback ele fabrica ovos de Páscoa próprios que eles comercializam nessa época do ano em seus restaurantes, e eles decidiram aqui no Brasil doar ovos de Páscoa para 200 pequenos estabelecimentos para que eles possam comercializar esses ovos de Páscoa e auxilie eles nesse momento de crise. Imediatamente o Outback, dentro das redes sociais, teve um avanço de marca, gerou uma grande positividade em torno do nome Outback, em apoio aos pequenos empreendedores. Então, quer dizer, há um posicionamento diferente. São dois negócios, duas marcas de um mesmo segmento, que são restaurantes, área de alimentação, e que tomaram posicionamentos totalmente diferentes. Ambos serão impactados, mas um resolveu agir pensando com a mente fria em negócios, a outra instituição resolveu agir pensando em como gerar boas experiências nas pessoas. E nesse caso, eles fizeram uma ação para pequenos empreendedores, mas os clientes, todos que tomaram conhecimento dessa história por meio das redes sociais, se identificam com a marca, gera uma empatia muito grande com a marca. Quando você vai acompanhar nas redes sociais sobre Madeiro e Outback, você percebe a diferença de como as pessoas têm tratado e lidado com essas marcas. Então, há já um sistema de boicote em relação ao Madeiro, há um sistema de apoio ao Outback. Quando eu tiver dinheiro, eu vou lá no Outback. Quando acabar a pandemia, eu vou no Outback. Agora outros falando, eu já vi depoimentos assim, nunca estive no Madeiro e nunca estarei. Então, quer dizer, isso gerou uma mancha na marca, é uma gestão de crise tão intensa que eles vão demorar, talvez, anos para conseguir fazer essa correção da marca através do marketing e de várias outras ações que eles terão que fazer presencialmente. Não, isso é muito bom que você dá dois exemplos fantásticos da gente entender como reagir em tempos de crise, né? E aqui vai um cuidado também, porque a gente vê as redes sociais, a rede social hoje é uma plataforma que ela dá voz a tudo e todos, né? E Sim. os empreendedores que estão na rede social têm que ter cuidado também quando expressam as suas opiniões, porque na realidade, às vezes, o CEO do Madeiro talvez está pensando como ele, CPF, mas ele está representando um CNPJ, né? E ali a gente Exatamente. vê empreendedores com opiniões extremamente fortes que podem impactar e gerar a mesma crise que gerou para o Madeiro, claro que numa escala bem menor, né? Exatamente. Eu estava até conferindo aqui, ó.
Pro Outback, esse retorno da marca foi 74% positivo e 21% neutro. Geralmente, o 21% neutro são pessoas que ainda não tiveram uma experiência com a marca realmente. Talvez nunca foram ao Outback, não tiveram essa oportunidade. Então, quer dizer, aqui vão dar 95% praticamente de retorno positivo, né, para o Outback por causa de uma ação empreendedora. E assim tem outras marcas também, tem várias outras que eu tenho exemplos aqui que a gente pode ir comentando, como o caso, por exemplo, da Schutz, que eu nem sei se eu pronuncio certo, acho que o sobrenome é alemão, mas a marca Schutz, né, de bolsas e sapatos, assim que iniciou a quarentena, eles fizeram um anúncio nas redes sociais deles, informando que eles iam doar 2.000 pares de tênis brancos para profissionais da área da saúde, pessoas que estão trabalhando diretamente na pandemia. E assim, foi em poucas horas eles esgotaram esse cadastro, porque as pessoas entravam no site, no link que eles disponibilizaram, faziam o cadastro e elas vão receber esses tênis na casa delas para que elas possam trabalhar. Então, quando você, dentro do marketing, isso tem tudo a ver com o propósito da marca, é quando a marca ela se identifica com a situação que está acontecendo ao redor dela e mesmo que ela sofra um impacto financeiro com isso, ela toma uma decisão de agir proativamente em prol da sociedade. E isso marca as pessoas. Pós-crise, o que acontece? Você vai se lembrar daquelas marcas que elas te apoiaram no seu pior momento. Então, eu tenho um exemplo de um pequeno negócio. Aqui eu moro em Santa Luzia, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E aqui na minha região, né, nós usamos o aplicativo iFood para solicitar comida, alimentos e tudo mais. E tem um caso aqui, vou até mostrar para vocês. É um bolo no pote, vocês já viram falar, né? O bolo no pote é meio que uma moda no Brasil atualmente, né? Eles montam o bolo no potinho e vendem com um valor bem acessível. Isso são pequenos negócios. E teve um dia que eu estava aqui em casa com meu marido, nessa quarentena, e eu falei, vamos comer um doce, vamos procurar uma coisa que a gente não está saindo de casa. Encontramos essa empresa aqui da região que vende esse bolo no pote, tem alguns docinhos, algumas outras coisas. Aí pedimos o bolo dessa empresa. Quando eles fizeram a entrega, ficou faltando um item. E pelo iFood mesmo, nós entramos em contato, informamos, olha, deu um problema aqui, faltou um item. Pode ficar tranquilo, a gente está voltando aí para entregar. Nisso, a moça veio entregar e a gente foi descobrir que a mesma moça que faz a venda é a que faz o bolo e é a que vem fazer a entrega. E nós fomos conversar com ela, acabou virando uma amiga. Ela foi contar para a gente que ela abriu esse negócio em janeiro para suprir as necessidades, ela estava desempregada e ela incluiu o negócio dela no iFood. Ela tem tido muito retorno vendendo pelo iFood os bolos e quitutes que ela produz e que ela está tendo um retorno financeiro muito importante nesse momento. Então, uma das saídas que eu vejo, dependendo do negócio, sabe, Tony, que a pessoa tem, é ela buscar alternativas para que ela consiga apresentar o produto dela. O ramo de alimentação, eu imagino que, de uma maneira geral, principalmente para os pequenos empreendedores, será um que terá menos impacto em relação a outros segmentos, porque as pessoas precisam se alimentar, mas ela também precisa buscar essas ferramentas, como ela buscou o iFood. Ontem, por exemplo, quando nós pedimos esse bolo, o iFood estava fora do ar. Só que eu já tinha o Instagram dela, porque tinha o Instagram na embalagem. E eu chamei pelo Instagram e perguntei, olha, eu tentei fazer um pedido no iFood e tal, e ela descobriu que realmente o iFood estava fora do ar ontem à noite, e aí ela já veio fazer entrega normal. Então, uma simpatia de pessoa, super disposta, você vê na pessoa a postura. Isso tem a ver com propósito. Não é só para grandes marcas, grandes empresas, mas para o pequeno também. E essa é a hora do pequeno negócio, do pequeno empreendedor, o microempresário, ele se posicionar também com empatia em relação ao que está acontecendo.
ele oferecer soluções e experiências que as pessoas vão se lembrar dele sempre, como a gente se lembrou dela ontem. São várias experiências que a gente vai tendo com várias marcas. Tony, não sei se tem alguma pergunta, né, também. Então, eu tenho uma pergunta, na realidade é uma coisa que tem acontecido pelas redes sociais, que muitas pessoas têm acusado as marcas de utilizar a tragédia para fazer um marketing positivo, e usando, né? Aí você vê algumas iniciativas que são positivas e é só o pessoal realmente pegando no pé, e outras empresas que você sente que elas estão fazendo marketing que não parece ser tão real, que é mesmo para aproveitar. Então, o gancho que eu queria é sobre ser verdadeiro no seu marketing, né? Porque se a gente fizer um marketing que ele não condiz com o propósito, a gente tem falado muito de propósito durante toda a manhã, já fica fake, né? E aí a pessoa não casa com a empresa. Eu queria que você falasse isso sobre a importância de ser verdadeiro na hora de fazer marketing. Olha, ontem nós tivemos uma reunião, eu trabalho numa startup cristã de tecnologia aqui em Belo Horizonte. E ontem nós tivemos uma reunião de equipe que nós discutimos exatamente isso, sobre o cuidado que as marcas precisam ter entre o marketing de oportunidade e o marketing de oportunismo. O marketing de oportunidade é aquele que está relacionado ao que a marca é de fato e que ela vai usar a oportunidade da crise para oferecer conteúdos de valor para o seu público. O marketing de oportunismo é aquele que vai com a visão negativa. Eu vou fazer isso para tentar vender, né? Tem um caso que eu não posso citar nomes, infelizmente, porque está acontecendo nesse momento, mas no nosso meio cristão mesmo, de pessoas que estão oferecendo consultorias, vendendo cursos caríssimos e falando que estão dando desconto, como se fosse essa Black Friday brasileira, sabe, Tony? Que nós sabemos que tem ali uma fraude no meio, que elas superfaturam o valor, falam que aquele produto custava 2.000 e que está sendo vendido por 1.500. Mas, na verdade, o preço real daquele produto é 1.500. Então, isso também tem acontecido nesse momento da pandemia, de pessoas até cristãs que estão vendendo cursos, falando, esse curso aqui ele custa tanto, mas a gente está vendendo a tanto. E quando a gente vê isso, meu coração se entristece, porque a pessoa está totalmente fora da questão propósito, nem como cristã e nem como profissional de negócios, como empreendedor. Olha para ver que coisa tão louca, né? Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que nós vivemos em torno de um propósito. Nosso propósito como cristãos é levar a palavra de Deus até os confins da terra, né? E pregar o evangelho a todas as pessoas. Esse é o nosso propósito como cristãos. Só que hoje as marcas entenderam que elas também precisam ter um propósito claro. Isso vai muito além da visão, missão e valores que a gente conhece. O propósito está intrínseco à marca. E se você não entende o que é o seu propósito como marca, você corre o risco de entrar na onda do oportunismo. Existem várias marcas, aí eu já não vou poder mencionar os nomes porque vai ficar bem ruim eu fazer isso, mas vocês conseguem identificar. Eu já vi promoções assim do tipo, esse produto era X e você vai comprar por Y. E a diferença é muito pequena. Não faz sentido. O que faz sentido para a gente como marca é oferecer oportunidades reais que gerem valores reais para as pessoas nesse momento. Eu vou dar um exemplo, né, fazendo meu comercial, como se diz. A gente tem eu gravei um curso de redes sociais para igrejas, que se chama Navega Aí. Esse curso, quando a gente gravou, que foi no final do ano passado, nós disponibilizamos ele pelo valor de R$ 97. E na plataforma que a gente disponibilizou esse curso, a gente tem uma taxa lá de manutenção. E aí aconteceu essa questão da pandemia, entramos todos em quarentena, e aí nós conversamos como startup. O que nós podemos fazer como startup nesse momento, porque nós somos uma empresa pequena, como que a gente pode gerar valor para os nossos seguidores, que são igrejas, são ministérios, são bandas, são cantores, pastores. A gente queria gerar valor para essas pessoas. Então, a primeira ação foi
converter esse curso de R$ 97 para R$ 5. Então, ele está disponível por R$ 5, porque é o valor mínimo que a gente tem para pagar a manutenção do sistema lá que a gente utiliza. Em contrapartida disso, nós começamos a fazer um atendimento via WhatsApp de igrejas do Brasil todo, pedindo informações sobre como transmitir um culto ao vivo, qual ferramenta ele usa para fazer uma transmissão de culto, que tipo de equipamento ela precisa. Então, nós começamos a gerar uma série de conteúdos. Então, a gente tem post em vídeo, podcast, post nas redes sociais, post em blog, falando assim um passo a passo de como ligar um celular. Eu estou falando com vocês pelo meu celular, de como ligar o celular e fazer uma transmissão ao vivo. Há pessoas que têm dificuldade de fazer isso. Então, a gente tem ensinado passo a passo cada uma dessas pessoas, gratuitamente, e também temos feito esse atendimento por WhatsApp e redes sociais, orientando dentro daquilo que as pessoas precisam. Então, nós entendemos que, como marca, como nosso propósito, a gente precisa ser suporte para as igrejas nesse momento, independente de questão financeira. A gente precisa auxiliar as nossas igrejas e ministérios. E isso traz uma alegria para o nosso coração, porque a gente está entendendo que estamos servindo com aquilo que nós sabemos fazer de melhor, sabe, Tony? É diferente do que a gente inventar uma coisa maluca para entregar para as pessoas. Isso que você está falando, Elis, e você estando aqui, por exemplo, nesse evento que é gratuito, né, e o objetivo realmente é esse, você tomando seu tempo, usando todo o seu conhecimento, isso é adicionar valor realmente, né, não tem jeito. Sim, sim. É bem interessante, que é o seguinte, muita gente foi empurrada para o digital sem querer ir para o digital, né, e aí a gente está falando de empresas, e principalmente aí a gente vai falar de ministérios, de igrejas e tal. Ninguém fazia transmissão ao vivo e agora não tem mais como ter aglomeração, não tem mais como ter evento. A única coisa é o online. E aí está todo mundo meio que batendo cabeça. De certo, é ruim ou é bom isso de que mais gente foi empurrada, mesmo aos trancos e barrancos, para o digital? Olha, eu acredito que Elis, como profissional de comunicação e marketing, que nós estamos vivendo um momento sem precedentes na história e que vai ser um antes e um depois do digital a partir de agora. Por quê? Até então, para muitas pessoas, na cabeça de muitas empresas, né, dos CEOs e tudo mais, e também de igrejas, o digital era uma ferramenta mais relacionada a entretenimento e a um auxílio. Que tipo de auxílio? O WhatsApp me ajuda a economizar em ligação telefônica. Era basicamente isso. Ele tinha internet para assistir Netflix, para assistir vídeo no YouTube, para mandar e-mail, por isso. Agora não. Agora as marcas e as igrejas e ministérios, elas estão tendo que entender que tudo depende do digital hoje. Nós dependemos do digital para dar voz à nossa marca e às nossas instituições. Eu até comentei com outras pessoas, eu comecei a trabalhar com comunicação em igrejas em 2007, na época do Orkut. E eu lembro de pastores chegarem para mim e falarem assim: menina, sai da internet, só fica na internet, você está viciada nesse negócio. Gente, eu trabalhando, produzindo, fazendo resumo de culto, postando lá no Orkut, convidando para evento. Então, assim, eu já usava com a visão profissional de que aquilo era importante para a igreja. E eu sempre recebi retaliações em relação a isso. E quando aconteceu agora a pandemia, que um monte de gente começou a me procurar, Elis, como que eu faço transmissão ao vivo? Eu não sei como usar, estou desesperado. Eu fiquei pensando assim, Deus, 10, 15 anos atrás, eu falava para as pessoas fazerem transmissão de culto, ou gravarem o culto e publicarem no YouTube. Eu era louca, né, Tony? Aí agora não, agora as pessoas estão entendendo que em uma crise, a internet ela é uma excelente base de transmissão de informações. Não precisa de ser uma transmissão ao vivo, né? E muita gente está tendo, inclusive, problema para transmitir ao vivo, porque as conexões de internet estão caindo, o Instagram não está suportando tanta live, está travando quase todas as noites. O YouTube não tem travado, mas tem pessoas que têm problema com a própria internet, a banda da internet não aguenta.
Então, já estou em orientado, gente, grava a sua conversa, seu culto antes, publica, deixa agendado para entrar na hora lá no YouTube, no Facebook. Então, é uma mudança de paradigma, de visão. A partir de agora, eu acredito que todos os olhos estarão voltados para o meio digital e acredito que a gente pode ter aí um grande salto tecnológico no sentido de usar melhor a tecnologia, sabe? Acho que até então uma grande visão é que a internet era entretenimento. E a partir de agora a gente vai entender que ela faz parte do nosso negócio. A nossa estratégia de vendas, ela sempre teve que contar com a internet. Mas muitas vezes a gente achou que não, porque eu era um negócio local, eu tenho a minha mercearia, o meu supermercado, a minha farmácia. Poxa, tem gente que quer comprar um medicamento, mas ela não quer pegar na mão do motoqueiro que está fazendo a entrega. Então, tem toda uma questão aí envolvendo o comportamento digital, boas práticas, conscientização. E eu estou vendo isso acontecendo assim, meio que à força nesse momento. Mas eu acredito que pós-pandemia isso vai ser um fruto muito importante para quem está lidando como marca, pequenos e médios empreendedores, grandes empresas, em sua maioria, elas já lidavam no digital, mas mesmo assim, algumas lidam mal, como o próprio Madeiro, que é o exemplo que a gente trouxe, né? Elisa, você falou em boas práticas. A gente agora está todo mundo no online, tá todo mundo fazendo live, está todo mundo postando enlouquecidamente, todo mundo comentando tudo, tá uma loucura. Boas práticas. Compartilha com a gente, você que é uma profissional especialista nisso, quais são as boas práticas em relação a marketing, quando você tem o seu negócio, o que fazer, o que não fazer. Dá algumas dicas para a gente aí. Tá bom. Então, a gente sempre vai partir do princípio de qual que é o nosso propósito como marca. Entender que tipo de valor eu quero levar. Então, vamos supor, eu não sei se tem como, Tony, puxar aí nos comentários algum exemplo de negócio que eu poderia dar um exemplo em cima do negócio de alguém que estiver aí online. Mas eu vou falando aqui enquanto isso, tá? Vamos pedir. Você quer um exemplo de, pode ser qualquer tipo de negócio, Elis? Qualquer tipo de negócio, que a gente pode usar essa pessoa como exemplo para a gente ver como que isso é aplicável para todos nós, né, nesse momento. Mas você sai do seu propósito. Vou pegar o seu negócio como exemplo. Hã? Desculpa. Estou repetindo aqui para o pessoal comentar aí. Alguém que tem algum negócio que quer que a gente use como exemplo, comenta aí para a gente poder usar você como exemplo. Pode falar só o segmento, não precisa falar a marca, de repente a pessoa não quer expor a marca, mas fala só o segmento. Mas vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, seja o mercado editorial de livros, né? E você é uma pequena editora ou você é um escritor, igual eu. No meu caso, eu tenho um livro, mas eu não tenho editora. Eu vendo livro como autônoma. E isso, para mim, é importante que eu gere valor para quem me segue, para quem eu pretendo vender meus livros. Como que boas práticas em relação a isso? Nas minhas redes sociais, nesse momento, eu vou compartilhar dicas e informações relacionadas ao tema do meu livro. Eu vou auxiliar as pessoas com conteúdo que eu conheço bastante. Então, eu vou falar sobre assuntos que estão no meu livro e são exatamente dicas de comunicação e marketing, né? Que é o meu caso. Mas as boas práticas é você pensar em construir conteúdos, postagens. Se você fizer live, que a sua live ou vídeo que você gravar seja voltado para gerar valor para quem é seu possível cliente. Não adianta você só vir gravar um vídeo e falar assim, gente, vem cá, deixa eu te ensinar como é que lava as mãos. Peraí, eu não sou médica, eu não sou da área de saúde. Não faz sentido eu ficar gravando um vídeo explicando como que lavo as mãos e como que eu vou fazer higienização com álcool em gel. Não faz muito sentido, porque eu não sou especialista nessa área. Lógico que ao fim do meu vídeo nada impede que eu fale. Não esqueça de lavar as mãos e usar álcool em gel no final do meu vídeo, depois de todo o conteúdo que eu coloquei. Agora, as pessoas, eu percebo que elas estão muito saturadas em relação à quantidade de lives que estão acontecendo dentro do Instagram. Tanto que o próprio Instagram ele está caindo bastante durante as lives. Então, uma boa dica analise se o conteúdo que você preparou, aquele roteirinho que você fez sobre os assuntos ou o assunto que você pretende falar no vídeo, não seria um bom vídeo para ser gravado
e ser publicado no seu YouTube, no seu Facebook e no seu Instagram TV, no IGTV. Porque você poupa da pessoa aquela saturação que ela já está sentindo de ver muita live. E ela vai ver um vídeo gravado e falar, poxa, olha lá que legal, ele gravou um vídeo dando dica, deixa eu assistir. Ela não sente aquela pressão da live aparecendo. E nós não podemos desconsiderar que os internautas hoje eles estão vivendo uma pressão de excesso de conteúdo. Nós já tínhamos isso antes da pandemia, mas para quem estava mais frequente na internet, e a gente precisa ter filtros para consumir o que importa. Hoje tem tanto curso online gratuito que está todo mundo disponibilizando, cursos baratinhos, e-books gratuitos, e você fica, meu Deus, é tanta coisa, o que eu faço? Eu estudo, eu leio, eu vejo. Então, a gente tem que pensar em, vamos fazer algo em torno do nosso propósito, produzir conteúdos que gerem valor, não gerar pressão psicológica em cima de quem a gente quer atrair, pelo contrário, a gente quer ser que as pessoas encontrem em nós aquele acolhimento como marca nesse momento, de falar, tamo junto. Lembrei até de um exemplo, que é do Mercado Livre, né? O Mercado Livre, ele é o principal site de vendas do Brasil. Ele é o número 1 no ranking. E foi a primeira marca no Brasil que eu vi que se manifestou assim que foi declarada quarentena no Brasil. Começou em São Paulo. Assim que começou a quarentena em São Paulo, a marca do Mercado Livre, o logo, né? São duas mãos se apertando, tipo fechando um negócio. E imediatamente eles mudaram toda a identidade visual da marca para dois cotovelos se encontrando, assim, tipo um comprimento meio assim diferente de cotovelo, sabe? E isso gera uma empatia muito grande. As pessoas, puxa, que legal, o Mercado Livre se posicionou para a gente tomar cuidado no comprimento, para a gente não se tocar nesse momento, né, de pandemia. E isso tem a ver com a marca deles. As pessoas dificilmente vão se esquecer que, nesse momento, o Mercado Livre agiu dessa maneira. E os conteúdos que você produz, se ele tiver a ver com o seu segmento e gerar esse tipo de empatia, conscientização, as pessoas não vão esquecer da sua marca na hora de tomar uma decisão de compra. Chegou algum segmento aí? Chegou vários, agora a gente está com um problema. Então escolhe um aí, Tony, você tem Eu essa função. Vou botar você no compromisso aí, tá? Eu vou ler todos. A gente escolhe, então, um segmento, tá? Tá bom. A Daniele está dizendo salão de beleza, o Osiel aqui está dizendo loja física de vestuário feminino, o Ruben negócio, transporte de passageiros, tem uma van de turismo, a Débora falando alimentação. Vamos lá, quem mais? Corretor de imóveis, o Alexandre, a Daiane, vestuário, o Israel, construção industrializada, estrutura pré-fabricados. Muita gente. E também gente que faz venda pela internet e Facebook. E aí? Eu vou falar de dois aqui que ficaram na minha mente, que são um dos negócios, ele vai conseguir funcionar nesse momento e outro não. É do salão de beleza, porque ele também serve para a loja de... Vou falar de três, tá? Bem rapidinho. A salão de beleza, né? Em algumas cidades, porque cada município tem uma orientação pela Secretaria de Saúde. Aqui onde eu moro, os salões de beleza eles estão podendo funcionar desde que seja um cliente por vez. Então, e funciona a portas fechadas. Então, um cliente por vez pode ser atendido no salão. Que tipo de conteúdo você vai produzir para as redes sociais? Você vai falar sobre a importância de não haver aglomeração de pessoas no ambiente, que por medidas de segurança, lógico que verifica, por favor, a orientação da sua cidade, do seu município, que isso é relevantíssimo, assim, você entender como que sua cidade está trabalhando. Tem cidades que realmente não está permitido o salão de beleza funcionar. Mas continue alimentando as pessoas com serviços que você presta. Fala, olha, neste momento, nós não estamos fazendo sobrancelha definitiva, mas assim que passar esse momento da pandemia, não deixe de marcar o seu horário, nós estaremos aqui para te receber. Dá uma dica de manutenção, como que a mulher vai fazer aí nesse um mês de quarentena, com a sobrancelha dela, ela não sabe fazer sobrancelha.
você vai gerar conteúdos de valor que tenham a ver com as suas clientes. Dá dicas de para arrumar o cabelo. Eu estou, por exemplo, com um rabo de cavalo que todo aquele, né, bagunçado. Então, você faz um videozinho ou faz uma foto mostrando e dando um passo a passo de como dar uma ajeitada no cabelo enquanto ela não pode ir no salão. Você tem que ser bem criativa, mas dentro e em torno do serviço que você oferece, porque você está gerando conteúdo de valor para seus clientes. Salão de beleza geralmente tem grupo de WhatsApp ou lista de transmissão também, né? A lista de transmissão é melhor, porque você envia mensagem direto para a pessoa. Então, envie dicas, né? Não precisa ser todo dia, 2 por semana, com alguma dica de como cuidar das unhas, como lixar bem as unhas para que, né, não fica fora de tamanho. Enfim, estou inventando aqui, tá? Mas você pensar que você está criando conteúdos que vão ajudar seus clientes nesse momento, que elas não podem sair de casa, mas elas vão lembrar, puxa, que legal, o salão que eu frequento está me dando dicas e quando eu voltar, vou lá dar uma geral, né, passar o dia de princesa lá. Esse é um ponto para salão. Loja de roupa feminina, né? Loja de roupa feminina, as lojas, se não me engano, elas não podem abrir mesmo. Mas se você tem clientes que precisam de ser atendidas nesse momento, estão precisando de alguma roupa, se você tem demanda sobre isso, então que tal você não oferecer o serviço com o motoboy, fazer uma parceria com o motoboy e montar kits de roupa, leva para a pessoa experimentar, ela escolher, comprar e te devolve depois o que ela não comprou. Aqui em BH, né, em Belo Horizonte, funciona muito esse tipo de venda. Eu não sei na cidade onde você está se funciona, mas pode ser uma opção. E em termos de conteúdo para as redes sociais, eu vi que a Ering, ela cometeu uma gafe aí durante a pandemia. Eles postaram uma sequência de stories patrocinados falando: você que está em casa, que tal você usar o seu tempo para montar os looks que você vai usar depois da quarentena? Tipo, ninguém está preocupado em saber que look que ela vai usar depois da quarentena. Então, a Erg foi bem, assim, atacada por causa desse posicionamento, que as pessoas... o que elas não estão pensando nesse momento é look, né? Que look que ela vai usar. Mas as pessoas estão pensando em estar vivas, né? Saudáveis. Então, tem outras maneiras da gente falar sobre marca. E, geralmente, a mulher ela tem vários tipos de desafios. O de estar com filhos pequenos em casa. Então, você conhece seus clientes, né, da sua loja. Saber se são mulheres que têm crianças pequenas em casa, desafios do como se organizar. Vamos dar dicas de como organizar o guarda-roupa? Quem sabe fazer um post sobre isso? Tem um canal no YouTube excelente, que eu gosto muito, chama Organize Sem Frescuras. O Organize Sem Frescuras ensina a organizar a casa inteira. Então, quem sabe você pega algumas dicas de lá, compartilha com os seus clientes e vai gerando valor para elas. O que eu vou fazer com as crianças em casa? Estou enlouquecendo. Eu tenho várias amigas minhas que têm criança pequena e falam: nossa, eu estou enlouquecendo, tem 2, 3 filhos pequenos e não sabe o que fazer para distrair a criança, porque só a televisão realmente não vai mais chamar a atenção da criança. E tem, por exemplo, 3 palavrinhas que no perfil deles nas redes sociais, eles estão dando várias atividades para você fazer em casa com as crianças. Então, você tem que buscar conteúdos que gerem valor para a sua cliente, mesmo que seja algo que necessariamente você não vai vender para elas, entende? Você está fixando a sua marca na mente das pessoas. O outro que eu falei que eu ia mencionar, esqueci qual que foi o outro negócio. Não chegou a mencionar, você disse que ia falar de 3, mas aí ficou na sua cabeça. Que teve um que era... repete os últimos, por favor, porque eu acho que um que era mais ligado ao universo masculino. Construção industrializada de estrutura de pré-fabricados. A gente teve salão de beleza, loja de vestuário física, transporte de passageiros, van de turismo. Foi esse, da van. Foi o da van de turismo. Então, tá. O da van, eu fiquei pensando aqui o seguinte, não pode ter aglomeração de pessoas, então ele não pode transportar pessoas nesse momento, mas, de repente, ele pode estar disponível nas redes sociais dele ou em lista de transmissão de WhatsApp para algum tipo de transporte que não seja o que ele está acostumado a fazer.
Então, ele se mostrar disponível, falar que ele está tomando todas as medidas de segurança, de higienização, que o veículo dele está higienizado, e começar a criar uma comunicação em torno disso. Olha, nós também estamos de quarentena, mas se você precisar da gente para algum tipo de transporte, conte conosco, estamos aqui prontos para te receber, para levar você onde você precisar, porque tem casos que precisam de um deslocamento, talvez de 3, 4 pessoas, e que a pessoa não sabe nem quem chamar. Eu não sei de qual cidade, né, essa pessoa da van mas tem lugares que tá a dificuldade para pegar o Uber, para pegar o 99, né, esses aplicativos de transporte, mas os clientes que já te conhecem, pode ser que eles te chamem para fazer algum tipo de trabalho e te ajude a movimentar algum valor financeiro nesse momento. Mas, claro, sempre tomando muito cuidado com a questão da higienização, disponibilizando o álcool em gel. Todo mundo hoje, todo negócio que ele pode funcionar, que ele está permitido a funcionar, ele tem que disponibilizar gratuitamente o álcool em gel para a pessoa fazer a higienização dela, né? Até a gente pensar em como a gente deixar nossos clientes seguros, eles se sentirem seguros de estarem com a gente. A pessoa pode ir no salão de beleza e ficar assim com medo de encostar em tudo, porque não tem um álcool, não tem nada ali para limpar a mão, ou não tem um banheiro disponível para ela poder lavar as mãos com água e sabão. Então, a gente tem que pensar em todo esse universo do cliente. No marketing, a gente chama isso de jornada do consumidor. Quando você entende como que é a jornada, como que é o dia da pessoa, que é o nosso cliente, a gente começa a imaginar como que é o comportamento dele ao longo do dia, a gente consegue oferecer tanto conteúdo nas redes sociais, nos meios digitais, como serviços mais assertivos, porque você conhece como que é o dia dele. Eu sempre comento sobre isso, né? Quem vende produtos para pais, né, de crianças aí até 5 anos. Às vezes o pessoal coloca uma postagem nas redes sociais 11 horas, meia-noite. Eu falo, eu sou mãe, a minha filha já é uma moça, ela já tem 18 anos. Mas quando ela era pequena, se dava 11 horas da noite ela já tinha dormido, gente, com certeza eu estava dormindo também. Eu não ia... lógico que eram outros tempos, né, gente? Tem bastante tempo isso, mas se eu tivesse filho pequeno hoje, o meu filho dormiu mais cedo, eu vou aproveitar para dormir mais cedo para descansar, porque criança acorda cedo também. Então, você tem que pensar na jornada do consumidor. Como que eu posto algo que é para pais e mães entre 11 e meia-noite, que é provavelmente um horário que eles não vão estar online e não vão consumir esse conteúdo aqui. Caiu aqui? Foi? Eu não sei. Sinceramente, eu acho que caiu tudo. Mas vamos esperar que a gente esteja de volta para ver se a gente volta. Vamos ver se a gente está de volta nas outras redes aí. Dá um Minha minuto. câmera normalizou. Olha para mim, por favor. A sua tela tá boa. Vamos ver se a gente voltou aqui. Tá bom. Voltou. Estamos de volta, Liz. Estamos de volta. Então, você estava falando de pensar na jornada do cliente. Eu acho que isso é crucial, né? A gente realmente conseguir fazer com que o cliente entenda, que a gente entenda a cabeça do cliente, pensar como ele está pensando nesse momento, né? Exatamente. A gente pensar que muitas vezes a gente publica algo ou gera estratégias de comunicação e marketing focadas na nossa visão, mas a gente tem que pensar no nosso público-alvo, na nossa persona, quem são as pessoas com quem a gente quer falar, quais os melhores horários para falar com essa pessoa, para ter a atenção dela, isso é muito essencial. Elis, pode falar. A gente está chegando no final, né? A gente poderia bater um papo, acho que provavelmente a tarde inteira aí, porque o pessoal está dando muito recado aqui e tudo mais. Legal. Pode falar para o pessoal aí também, né? Quem está nos assistindo. Se tiver alguma dúvida, pode ir lá no meu Instagram, Elis_Amâncio, me enviar as dúvidas, que eu vou ter o maior prazer de responder. Aqui, às vezes, não dá para a gente responder todo mundo, né, Tony? Mas eu estou à disposição para poder ajudar, tá? Elis, então, para a gente encerrar a nossa transmissão, qual é a rede social? O que você diria? O pessoal sempre pergunta, né? Vai fazer marketing, o quê? Mas é tanta rede social, é tanta coisa. Que rede social?
Eu uso Facebook, uso Instagram, é para usar YouTube, para usar WhatsApp, é para usar o Telegram. O que você indica, o que é para a gente usar, o que vale mais a pena? Se você puder dar uma dica aí para o pessoal. Tá bom. Vamos seguir o relatório das redes mais acessadas do Brasil, né? Foi divulgado agora em fevereiro. A rede mais acessada do Brasil é YouTube. E é porque o brasileiro ama assistir vídeo mesmo. Se você puder estar no YouTube, produzir vídeos e conteúdos para o YouTube, faça isso porque as pessoas querem ver vídeos. A segunda rede mais acessada do Brasil é o Facebook. No Facebook hoje estão mais pessoas adultas. Facebook não é uma rede que está morrendo, às vezes o pessoal fala que o Facebook está morrendo, mas fora dos grandes centros no Brasil, no interior do Brasil, as pessoas usam muito Facebook. Então, não esqueça de usar o Facebook na estratégia, dependendo da sua cidade, várias cidades no interior do Brasil, as redes mais usadas são Facebook e WhatsApp. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem plano de dados pré-pago do celular, e elas não assistem muito vídeo e não usam Instagram, porque consome muito dado do celular delas. Então, elas usam WhatsApp e Facebook com muita frequência. Então, considere, se você está nos grandes centros, YouTube, se você está em cidades de interior, Facebook e WhatsApp. Nos grandes centros, além do YouTube, você tem o Instagram, que a gente tem muito jovem no Instagram, mais jovens adultos do que jovem, tá, gente? O YouTube é para todos, mas se você quer falar com adolescente, com jovenzinho, aí tem uma outra rede que surgiu e que é a que está atacando com força total, que é o TikTok. Então, tem marcas já com estratégias de comunicação no TikTok, porque o público deles é mais jovem. Então, você tem que entender a faixa etária do seu público. Pela faixa etária, você direciona para qual rede você vai estar. O Instagram é uma rede excelente para negócios, porque você consegue vender dentro do Instagram. Então, dependendo do seu negócio, esteja no Instagram, sim, apresente seus produtos, mas nunca esteja em uma rede só. Você tem que ter rede de suporte. Então, se você está no Instagram, você está no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Se você está no TikTok, eu estou no TikTok, no Instagram e no WhatsApp. O WhatsApp, ele tem que fazer parte da estratégia de comunicação de todos os segmentos. Ele é hoje uma maneira muito direta e muito assertiva de conversar com o seu público. Elis, pessoal, a gente acabou caindo a live e aí acabou perdendo os comentários da outra, tá? Mas várias pessoas estavam falando, muito obrigado, Elis, muito obrigado pelas dicas. Ah, que bom. Vou te seguir. Tem um comentário agora na nova live que acabou de entrar, que a gente voltou, né? Boa dica sobre as redes sociais. Parabéns, Eli, pela empatia na condução do propósito de Deus na tua vida. O Clécio falando sobre o TikTok, dando risada, né? Porque a gente que é mais velho não consegue entender o TikTok. Olha, tem uma marca que está arrebentando no TikTok, que para quem entrar lá, segue para vocês entenderem um pouco a rede. É a Antártica. Agora, na Antártica, está arrebentando lá dentro do TikTok e é um case de sucesso assim, extraordinário. Muitos músicos estão ligados ao TikTok eles têm challenges, né? Que são desafios de dança. Então, cada cantor lança música nova, vai para o TikTok e lança um desafio para aprender um passinho. Isso é coisa, gente, que adolescente jovenzinho, ali até uns 24 anos, eles amam esse tipo de coisa. Mas a gente tem que entender se eles são nosso público. Se eles são nosso público, vale a pena estudar um pouquinho a rede. Eu amo o TikTok, gente. Eu entro lá para estudar o comportamento, leio o que eles estão comentando, o que eles estão dançando. E tem marcas fazendo bons trabalhos lá. E eu acho que o Guaraná Antártica é um ótimo case para quem quiser entrar na rede e começar a entender um pouco a dinâmica. Tony, só para fechar, que eu sei que meu tempo até já estourou aqui. Pessoal, a gente tem mais tempo, mas eu quero também liberar você para ter seu sábado aí. Não, o meu sábado aqui hoje vai ser trabalhando. Mas olha só, uma coisa que eu acho muito importante e que as próprias redes sociais estão nos mostrando nesse momento é a questão do marketing de oportunidade que a gente falou, né? A diferença do oportunismo e da oportunidade. As redes sociais, elas estão usando o marketing de oportunidade. Você pode perceber que no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no YouTube,
você entra em todas essas redes, tem lá uma abinha falando sobre Covid-19. Atualize sobre Covid-19, tenha mais informações. Então, quer dizer, as próprias redes têm entendido que é muito importante manter as pessoas informadas sobre o coronavírus. E se as redes estão fazendo isso, por que nós não estamos fazendo? A gente precisa lembrar para as pessoas, fiquem em casa, né? Fiquem em casa, lave suas mãos, usem álcool em gel. Isso faz parte da dinâmica e as próprias redes sociais estão dando esse baita exemplo de que, como, apesar de elas serem redes conhecidas como entretenimento, conteúdos diversos, mas elas estão ali firmes e fortes com conteúdos oficiais da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, mantendo as pessoas informadas e orientadas sobre isso. Até no TikTok mesmo tem um desafio lá sobre coronavírus, o pessoal mostrando como lava as mãos e tal. Então, a gente acaba entendendo um pouco mais dessas dinâmicas em cada uma dessas redes. Dicas excelentes, valiosíssimas, Elis. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter se disponibilizado. Tenho certeza que todo mundo, o pessoal continua ainda dando risada do TikTok, com certeza são os mais velhos, né? Porque ninguém entende esse negócio. Mandando recado, te agradecendo aqui nos comentários também. Obrigado, Elis, por explicar o TikTok para mim. De coração, obrigado, viu? Um bom sábado aí. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês e aproveita esse momento para entender melhor o que está acontecendo no nosso mundo. Valeu, Elis. Até mais, viu? Deus abençoe.